Olá, tudo bem? Hoje na lição da Escola Bíblica Dominical nós estudamos sobre Daniel. E no item 1 da nossa lição diz que Daniel não abriu mão da sua identidade. E eu convidei minha mãe para estar aqui com a gente hoje, Dona Dorca, falando um pouco sobre esse item. Então aqui diz que Daniel não abriu mão da sua identidade. Para quem quiser saber mais sobre essa história, você pode ler no livro de Daniel, todo o livro de Daniel, mas especificamente a partir do capítulo 6 a gente vê como que Deus trabalhou na vida de Daniel. E eu convidei minha mãe para falar um pouco exatamente sobre Daniel, porque Daniel, ele saiu da terra dele para ir para o cativeiro babilônico, né? Como que foi isso? Exatamente. Daniel, quando ele sai de Jerusalém e vai para o cativeiro babilônico, interessante que Daniel ele não vai numa viagem turística, ele não foi como um estudante universitário, ele foi levado como um cativo. Isso mesmo. E provavelmente ele deveria ter uns 15 anos de idade, estava na adolescência. E outra coisa interessante é que a gente não tem história da família de Daniel na Babilônia. Ele deve ter ido só. Isso que mais me chama a atenção, porque aqui no item fala que Daniel, ele não abriu mão da sua identidade, né? O que faz uma criança, um adolescente de 15 anos chegar numa terra desconhecida e mesmo assim reafirmar os princípios dele lá naquele lugar com uma cultura totalmente diferente, né? Ele reafirmou os princípios, o propósito dele. O que Daniel tinha que fez ele conseguir essa façanha? Daniel ele teve um sólido ensinamento na infância. Os pais de Daniel, provavelmente, eles ensinaram Daniel de acordo com o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e os versículos 19 e 20, que diz assim, ó: e ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então isso aqui cumpriu na vida de Daniel. A palavra de Deus, os judeus, eles tinham o cuidado de ensinar a palavra de Deus para os filhos. E esse ensinamento era um ensinamento doméstico, não era só aquele ensinamento das escola dominical, o mês de escola secular, era um ensinamento doméstico, era um ensinamento diário, contínuo, como diz aqui, ó. Era sempre mesmo, era falando da palavra, assentando, andando, deitando, levantando, ou que seja, era tipo conversa de mãe, que mãe fala, torna a falar, repete, torna a repetir, e a hora que o filho vai saindo, ela vai assim: menino, você entendeu? Isso. Era esse tipo que os pais de Daniel fizeram, eles ensinaram. Quando Daniel, já na idade de adolescente, 14, 15 anos, que ele sai de casa, que ele está longe, ele estava longe da família, ele não tinha nenhum tutor lá, Nenhum líder, ninguém observando, que conhecia ele. Ninguém observando, vigiando ele, ninguém. Ele não tinha lá pastor, ele não tinha professor de escola dominical, ele não tinha um líder de jovens, ele não tinha ninguém. Mas mesmo assim ele teve um comportamento digno, um comportamento brilhante. E uma coisa que é importante, que Daniel ele soube fazer escolhas. Uma das primeiras escolhas que eu observo aqui na vida de Daniel, que ele soube escolher amizades. Ele tinha 3 amigos, que eram aqueles 3 dos jovens lá, o Azael, o Misaías e o Ananias. Ele soube fazer escolha, que é aqueles 3, Mesaque, Sadraque e Abednego. Ele soube fazer escolhas. Exatamente. Então, para você que está assistindo a gente agora e também ficou pensativo sobre como Daniel, depois de jovem, né, depois de adulto, teve uma conduta tão boa e conseguiu manter sua identidade, é exatamente por esses pontos que a minha mãe acabou de falar. Eu acredito que a senhora tem toda a razão de que não é possível, né, os pais quererem um comportamento de um adulto, um comportamento bom, se na infância não foi feito justamente isso. Então a Bíblia ela é clara aqui em Deuteronômio que o ensino infantil ele exige dedicação, né? Ele exige ali aquele esforço diário para que no final da vida, né, ou na vida adulta, os frutos sejam colhidos. Até tem um ditado antigo
que diz assim, que ensinar criança é escrever numa pedra. Isso ele cumpriu na vida de Daniel. Ele foi bem ensinado, ele não esqueceu os ensinamentos dele, que ele teve. Que bom! Era isso que a gente tem para falar para vocês hoje. Até mais. Tchau!